Ninho vazio. Se você é mãe, assim como eu, provavelmente você está conhecendo o que é essa situação, ou quem sabe ela está se aproximando de acontecer na sua vida. É algo que com certeza assusta a todas nós mães. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje nesse vídeo. Eu sou a Vivi, uma mulher de 50 anos, viúva, e que, junto com tudo isso, de chegar aos 50 anos, de chegar na menopausa, de ficar viúva, ainda eu cheguei na fase de viver o temido ninho vazio. E não é fácil. Com certeza, não é fácil. Mas existem formas de lidar com isso de uma maneira que se torne um pouco mais sossegado, digamos assim, de atravessar essa fase. A primeira vez que eu realmente pensei sobre esse assunto foi há muitos anos atrás. Eu nem mãe era ainda. Mas um dia, atendendo uma paciente que naquela época tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje, eu percebi que ela não estava nada bem naquele dia. E como eu sou uma pessoa que sempre converso muito com os meus pacientes, eu comentei com ela, vou usar um nome fictício aqui. Eu disse: Carmen, você não parece bem hoje. E ela disse pra mim: realmente, eu não tô nada bem. E aí ela começou a contar então a história de que as duas filhas dela tinham saído de casa para estudar. A primeira já fazia uns 2 anos, a segunda tinha sido naqueles dias ali, há poucos dias. E que ela estava se sentindo completamente perdida, porque ela foi me falando uma realidade que, como eu comentei com vocês, naquele momento da vida eu ainda não conhecia, mas que eu achei muito interessante de ouvir. Que era o fato de que um casal com 2 filhas passa mais de 20 anos da sua vida às voltas com os programas das filhas, os problemas das filhas, as necessidades das filhas, né? Os assuntos na hora do almoço, na hora da janta, sempre são em torno do que envolve aquelas filhas ali dentro daquela família, né? Ou eles estavam indo levar, ou eles estavam indo buscar, ou eles estavam providenciando alguma coisa que elas precisavam. Então essa era a rotina da casa e daquele casal durante mais de 20 anos. E de repente, como ela me relatou, nada mais disso existia. Eles se viram os dois sozinhos dentro de casa, com um monte de tempo livre e tendo que se reconectar, digamos assim, tendo que entender o que eles iam fazer sendo, depois de mais de 20 anos, um casal, sozinho, de novo, como eles foram uma vez no início do relacionamento. E aí a Carmen, naquele dia, me falou que isso tinha provocado nela uma certa crise existencial, digamos assim, porque ela não sabia se agora ou eles iriam se separar porque, enfim, estava faltando até assunto, ou eles iam ter que reaprender a namorar, né? E que eles estavam tentando essa segunda opção, né? Estavam tentando fazer mais programas juntos e, enfim, estabelecer uma rotina que envolvesse mais os dois. Então, realmente, essa chegada do momento que os filhos vão embora da casa dos pais é algo extremamente profundo e que mexe com a gente de uma forma muito intensa. No
meu caso especificamente, não apenas é um ninho vazio, desde que o meu filho, há 1 ano e meio, saiu de casa para estudar. Ele inclusive foi morar em outro país, então realmente assim é uma saída com um corte bem radical, porque nós não podemos nos ver frequentemente. Ele não voltou para casa ainda nesse tempo, né? Então realmente no meu caso específico é uma situação bem intensa, como eu falei. E ainda o meu ninho não só está vazio, como pelo fato de eu ter me tornado viúva também nesse burburinho aí de acontecimentos, nem o ninho existe mais, né? Então aquele problema que a Carmen, aquela minha paciente, estava me relatando, eu nem tenho, né? Eu não tenho mais o meu marido para a gente tentar se entender e restabelecer. Mas a maioria dos casais tem essa situação que ela me relatou. Então, o ninho vazio, ele realmente mexe muito com as estruturas. E a gente precisa encontrar uma maneira de lidar com isso. De lidar com o fato de que os nossos filhos cresceram, que os nossos filhos ficaram adultos e que os nossos filhos não precisam mais da gente, como eles passaram anos e anos precisando. É fácil lidar com isso? Não, não é. É bem difícil. Vou contar mais um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência de ninho vazio. Quando fazia quase 4 meses que o meu filho tinha saído de casa para estudar em outro país, eu fui visitá-lo, fui conhecer onde ele estava, enfim, fui passar um período lá com ele. E apesar dele já ser desde sempre um filho bem independente e um rapaz bem autossuficiente, eu me sentia bem importante na vida dele, bem participativa e atuante. E quando eu fui lá visitá-lo pela primeira vez, 4 meses depois que ele tinha saído de casa, 4 dias depois que eu estava lá, eu me tranquei dentro do banheiro, sentei em cima do vaso sanitário, baixei a cabeça e chorei, sem parar, convulsivamente. Eu acredito que em torno de uns 15 a 20 minutos. Porque eu me dei por conta, ao vê-lo ali, na rotina dele, totalmente independente, sabendo organizar, fazer, preparar tudo o que ele precisava. Eu entendi que eu tinha me tornado uma mãe desnecessária, que o meu papel como mãe, ele estava concluído, digamos assim. E isso provoca na gente 2 sentimentos extremamente fortes e completamente distintos. O primeiro deles é um sentimento absurdo de vazio, um sentimento de para que eu sirvo agora? O meu filho não precisa mais de mim. Então é realmente assim, ó, um papel tão importante que a gente exerce na nossa vida durante tantos anos e que de uma hora para outra esse papel que nós atuávamos, ele sai de cena. Esse personagem, praticamente, ele se torna desnecessário, o personagem mãe. Isso é duro, é muito duro. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo tem o outro sentimento, que é maravilhoso, que é o de você se dar por conta que você fez um trabalho bem feito, que você se tornou desnecessário porque você conseguiu criar um filho de uma forma bem legal e bem eficiente, um filho que consegue caminhar,
pelas suas próprias pernas. E isso é extremamente gratificante. Então, o ninho vazio, ele é sim um conjunto de sentimentos com os quais a gente precisa conviver. E muitos deles são bons e muitos deles não são, como a gente estava conversando até aqui. Mas a gente precisa sempre focar no lado bom dessa história. Então, vamos sentir muitas saudades, vamos nos sentir sobrando e inúteis no nosso papel de mãe, vamos. Como no caso da Carmen, que eu falei lá no início, quem é casado, tem o seu marido, vai ter que reaprender a conviver sozinho com aquele companheiro, sem aquele envolvimento diário todo dos filhos, né? Reaprender a namorar, reaprender a conviver sozinho, só os dois, sim. No meu caso, ou no caso das outras mulheres também que são sozinhas como eu, vamos ter que aprender a lidar com esse tempo que vai sobrar no nosso dia. E, ao meu ver, é uma grande oportunidade de fazermos tantas coisas que antes não tínhamos tempo disponível. Nos dedicarmos a coisas que durante anos a gente deixou de lado em função da maternidade. Iniciar novos planos que estavam engavetados em função da maternidade. Então podemos nos dedicar mais ao nosso trabalho, fazer mais um curso, aprender uma nova habilidade. Podemos nos dedicar mais a hobbies, a atividades físicas, aprender a fazer coisas novas, cursos novos, né? Frequentar aulas de coisas diferentes. Podemos nos dedicar mais ao convívio com as amigas, né? Que muitas vezes a gente acaba deixando de lado em função dos envolvimentos com a maternidade. Então, tudo pode ser visto pelo lado mais negativo ou mais positivo. O que eu tento fazer e gostaria de deixar aqui a mensagem para que você, mãe, que está aí lutando com o seu ninho vazio, tente também fazer é ver as coisas pelo lado mais positivo. Você fez um bom trabalho. O seu filho está se desenvolvendo. Sinta orgulho disso. Se sinta realizada com tudo o que ele está fazendo com a vida dele. E use o tempo que te sobrou para investir em você mesmo, para fazer coisas que durante anos você abriu mão de fazer. O meu recado e reflexão de hoje era essa. Meu beijo enorme. Comenta aí os seus sentimentos em relação ao ninho vazio. Eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Como uma vez escreveu Bonovox, ser feliz é o ato definitivo de resistência.